Pastor Guerra, qual que é o texto base? Compartilha conosco. Só completar aqui um estilo de vida como alvo, tá? Como alvo. Uau, que é isso o mesmo. tá? Um estilo de vida como alvo. Nós temos aqui em Filipenses 3, de 13 e 14, que Paulo ele é bem claro nesse sentido do alvo, tá? Na questão do estilo de vida. Correto. Ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que de diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, é interessante que ele coloca que eu prossigo para o alvo, certo, na vocação, aí ele coloca em Cristo Jesus. Ele deixa bem claro que os nossos alvos têm que estar em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ter a questão do alvo, da disciplina, mas tudo que fizermos, tudo que estiver dentro da disciplina, ela tem que ser aonde? Em Cristo Jesus. Tem que ser tudo no centro da vontade de Deus. Você tem que ser disciplinado e tudo, mas orientar através do Espírito Santo se realmente você está tomando decisões. Se o seu alvo está dentro dos preceitos de Deus, aí sim, aí você vai caminhar em cima desse alvo. Por isso tem que ver qual o seu estilo de vida, quais os seus projetos, qual o seu alvo. Pergunta para você mesmo. E aí Deus vai falar o seu coração, você vai poder seguir em frente com isso. Não é? Eu queria só falar uma coisa aqui rapidinho, de duas senhoras ontem que me abordaram lá na clínica, que eu esqueci o nome delas. Falaram, mas eu esqueci. Né? Faz parte. E uma delas todas duas foram alcançadas pelo programa aqui. E uma estava em casa, então houve uma frase que o Serginho falou ali que eu esqueci também. Tudo bem. Glória Passa a Deus. eu lembro. A frase, você lembra? Rogerinho lembra a frase aqui. Fala aí. Pastor. Eu como capim porque eu gosto. Ele falou, eu como capim porque eu gosto. Então, ela ouviu isso ela falou. Ela disse que estava em casa, não saía de casa, ela lembrou, falou, não, eu vou sair e vou lá para a clínica. E está lá e está sendo abençoada, né? E assim, alcançou a vida dela. De todas as duas, né? Bênção. Um abraço para elas que elas estão nos assistindo abraço aqui. Grande. Já estão em tratamento na Beijo, clínica que bom, e tal. né? Glória a Deus que foram alcançadas, né? É isso mesmo. Então, agora elas estão fazendo o quê? Estão disciplinando a vida delas e criando um alvo para elas. Que eu acho isso bonito, né? Aproveitando esse versículo, que esse texto ele é tremendo, né? Eu queria abordar uma coisa e deixar até essa informação, essa direção a respeito da disciplina. Que o texto diz que deixando as coisas que para trás ficam, não é? E prossigo para o alvo. Então, deixar as coisas, os fatos, os traumas, as experiências traumáticas da nossa vida que aconteceram, deixar para trás também exige de nós uma atitude, uma postura de disciplina. De nós olharmos para frente e entender que o nosso Deus, ele sempre tem coisas novas para nós, não é? E sempre o novo está diante de nós, não é? Por isso que o Guerra enfatizou aqui, em Cristo Jesus. É óbvio que é em Cristo Jesus e tem a nossa parte. Então, isso gera também essa disciplina, porque muitas vezes as pessoas se detêm nos fatos que aconteceram no passado e a gente sabe, a gente lida isso todos os dias. Existem circunstâncias e fatos extremamente profundos, traumáticos, extremamente assim dolorosos, não é, que muitas vezes vieram com o intuito de nos prender e nos segurar lá atrás, né? Mas isso também exige uma disciplina, né, de nós querermos o novo do Senhor, o melhor do Senhor e realmente buscarmos essa ajuda, buscarmos esse estabelecimento de alvos, né? E deixando essas coisas para trás, perdoar a quem precisa ser perdoado, se perdoar, liberar perdão para aqueles que precisam ser liberados das nossas vidas. Para quê? Para que nós possamos avançar. Porque se nós não fizermos isso na nossa vida, nós vamos ficar presos. E eu sempre digo
que nós ficamos aprisionados, não é? Muitas vezes nós mesmos nos aprisionamos, né? Muitas vezes nós mesmos escolhemos ficar aprisionados, né? E aí até comendo o capim amargo, o alimento amargo dos fatos, do passado, das situações que aconteceram, e tem pessoas que acostumam a viver assim. E muitas vezes se tornam pessoas amargas, dizendo que coisas boas só acontecem com a Carol, com fulano, com Beltrano, e comigo eu fui, entre aspas aqui, destinado a viver e me alimentar desses farelos, né? Muitas vezes que a própria vida, ou seja, o inimigo, proporciona para nós. E a gente tem que entender que o Senhor sempre tem o melhor. E o Senhor tem um banquete preparado para nós, né? Como diz o Salmo 23, Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos, não é? E é o melhor alimento que Ele tem para nós. Só que isso depende também de escolha, tomada de decisão, estabelecimento de alvos e principalmente gerar em nós uma disciplina de nós sempre buscarmos o melhor. E o melhor que nós temos nas nossas vidas é o próprio Senhor, né? E Ele sempre tem o melhor para nós, né? Eu queria aproveitar também, Rogério, em cima do próprio texto e daquilo que você falou, com relação a deixar as coisas para trás, né? Muitas vezes, no processo de autodisciplina, nós esbarramos nas nossas experiências que não foram experiências que a gente poderia considerar produtivas, ou experiências que nos levaram a um resultado que a gente esperava. Mas quando você resolve fazer da autodisciplina um estilo de vida, você não pode estar focado nos seus resultados, inclusive deixando os resultados negativos para trás. Você tem que pensar também que, se eu estou construindo um estilo de vida baseado na autodisciplina, eu tenho que deixar para trás os resultados que não foram satisfatórios. Eu não tenho que contabilizar esses resultados no sentido de que aquilo pode impedir que eu construa ou que eu continue a desenvolver esse estilo de vida de autodisciplina. E fazer da autodisciplina um estilo de vida não é algo muito fácil. E eu falo isso pela minha própria experiência. Eu não sou uma pessoa autodisciplinada. Eu tenho essa consciência, pelo menos consciência disso eu tenho. Já é um bom sinal. Já é um bom sinal. Mas aí, pronto, Já é um alvo. áreas, ou em tudo, pastor? Carol, Já é um alvo, viu, Carol? É mais ou menos em todas as áreas. Por quê? Aí, o que normalmente eu faço é o seguinte, e que vejo muita gente fazer. Certo. Se a autodisciplina passa a não ser um estilo de vida, começar a ter como estilo de vida um outro padrão. Então, eu vou muito bem no improviso. Eu improviso bem. Então... Somos dois. Pelo menos não estou sozinho. Graças a Deus. Por que será? Dois Rogério improvisando. Então, mas tem determinadas coisas que você vai tentando suprir, né? Então, eu não fico tenso, eu não me sinto acuado. Se eu tenho de algum momento fazer alguma coisa de improviso, de imediato, ou alguma coisa que até então eu não tinha parado para me organizar e aí a coisa chegou na minha mão. Então, não é nem a questão de procrastinação, não, é a situação de se ter uma relação que não me paralisa quando eu tenho que inovar ou eu tenho que improvisar. Então, essa é uma das coisas que eu acabei aprendendo a fazer. Isso não quer dizer que você, mesmo assim, não esteja criando um estilo de vida que não seja a autodisciplina, mas que passa a ser um estilo de vida que acaba sendo uma forma disciplinada de agir. Não é aquele metódico, né?
que normalmente as pessoas pensam que a autodisciplina é aquela pessoa metódica, que faz sempre daquele jeito, tudo, né? Não é isso. Você pode ser disciplinado e mesmo sendo disciplinado, ser uma pessoa criativa, uma pessoa que está sempre pronto para improvisar. Certo. Eu fiquei pensando também na autodisciplina, até que você consiga adquirir, obter, você vai precisar de pessoas, às vezes, para te ajudar nisso. E, às vezes, vai ser um pouco incômodo, porque você está tentando. E vai dar errado. Mas tem que ter alguém para poder te auxiliar, não é, pastor? Ajudar nas ideias, né? Porque tem uma história de uma escola que os meninos da escola fizeram um clube só de menino. E as meninas falaram, não, nós também queremos entrar, não é só de menino. Então vocês têm que passar por um teste. Aí falaram, qual que é o teste? Vocês vão andar em cima de uma linha, né? A linha em cima de um ponte-leão, né? Então eles tinham que passar. Aí eles falaram, elas não vão conseguir. Aí o que elas fizeram? Elas subiram na linha, uma subiu na linha, a outra subiu na outra, deram a mão e atravessaram, de mãos dadas, né? Aí eles falaram, mas aí não vale. Eles falaram, vocês não explicaram, vocês falaram que tinha que passar na linha. Então uma ajudou a outra e eles não tiveram como fazer, tiveram que aceitar. Então, igual você falou aí, um ajudando o outro numa ideia e tudo, isso vai, talvez me ajuda a conseguir enxergar o alvo. Certo. Que muitas vezes é o que nós trabalhamos na área de cura interior, é ajudar a pessoa a enxergar aquele alvo da vida dela que ela não conseguiu. Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, ontem eu estava conversando com a pessoa e falou comigo, mas eu não consigo nada, tudo que eu começo para pela metade, entendeu? Porque ela precisa de enxergar qual que é o alvo dela. Ou está escolhendo muitas coisas e não chega a nenhuma, porque não criou um alvo. Então precisa de alguém para orientar, para a pessoa entender qual que é o alvo dela, onde ela deve começar. Entendi. E aí vai em frente. E isso é muito importante quando nós temos alguém que olha de fora, ou seja, Entendi. ela não está ali Outro dentro foco. do turbilhão, né, do redemoinho, que muitas vezes as pessoas estão, nós mesmos, né, seres humanos, às vezes nós estamos ali naquela situação, são tantas coisas que surgem ao mesmo tempo, né, e a nossa reação imediata, natural, é nós agirmos como bombeiros, né? Apagar o incêndio, os focos que estão levantando, mas ter alguém que veja de fora, né, ela tem uma percepção diferenciada de quem está dentro, né, daquele turbilhão. Então, isso é importante. Então, nós fazemos isso, que é a pessoa que está vivendo seus dramas, seus traumas, suas lutas, e os seus olhos ficam, muitas vezes, focados só na dor, só no problema, né, e ela não consegue perceber as outras coisas, né? Então, uma pessoa externa, né, que seja um conselheiro, um facilitador, um ministrador, né, ele pode ajudar nesse sentido. Então, uma outra coisa foi ótimo a gente falar sobre isso, porque o que tem acontecido é que muitas vezes nós terminamos o trabalho com a pessoa, né, ministrando na vida dela, ela conseguiu entender, é por isso que essas coisas têm acontecido na minha vida, por essa área, glória a Deus. Ok, então ela sai daquele estado de crise, né, de enfermidade da alma, né, ou do espírito, e aí ela consegue vislumbrar, opa, que benção, agora aqui para frente, então eu posso avançar. Mas muitas vezes as pessoas perguntam assim, ok, fui curada, fui tratado, não é? E agora? E agora? 30 anos da minha vida eu perdi por conta dessas feridas, comecei muita coisa, não terminei quase nada, e agora? Então Deus levantou uma outra área dentro do ministério, que é a área do coaching, que é dessa área de ajuda, né? Coach é uma palavra americana que quer dizer treinador, ensinador, orientador, né? Então essa área do coaching é uma área que tem sido assim uma bênção, principalmente dentro da perspectiva, né, que é a área sistêmica, integral sistêmica, que é essa área que envolve todo o corpo, a alma e o espírito, né, ou seja, questões relacionadas à nossa alma,
questões relacionadas à formação, o círculo familiar, não é? Então, toda essa perspectiva. Então, isso tem sido muito bom. Muitas pessoas estão sendo ajudadas nessa área para ela poder estabelecer alvos, né? Muitas vezes as pessoas não sabem fazer isso. Muitas vezes ela dá tiro para tudo que é lado e ela não consegue focar, concentrar, direcionar a sua vida, né, os seus alvos. A área financeira, né, entra nisso também. Então, essa é uma área que a gente tem desenvolvido, né, a gente tem uma pessoa que tem trabalhado assim dentro da equipe, que é uma pessoa, uma pastora, né, e tem essa formação na área do coach, então tem sido muito bom. Então, se você entende que você precisa de uma ajuda nessa área, então entre em contato conosco lá, não é? E a gente vai poder agendar e colocar essa parte assim para você ser ajudado também, né? Alguém que vai olhar de fora para a sua vida, né? Questionar algumas decisões e escolhas e muitas vezes até vai te questionar. Então, e aí, qual que vai ser, o que você vai fazer, não é? Qual a sua atitude, qual a sua decisão, qual a sua escolha em cima disso? Não é? Então essa pessoa vai ser um orientador, não alguém que vai decidir por você, né? A decisão é sua, a escolha é sua, mas essa pessoa vai te direcionar para um foco, né? Ou pelo menos você ter um foco. E aproveitando também, eu quero falar que do dia 6 ao dia 8 de março, nós vamos ter o nosso acampamento Clínica da Alma. Benção. Né? E é um tempo assim onde um final de semana ali você vai ter ministrações intensas, específicas, ministrações para todo o grupo, né? Ministração em pequenos grupos, em alguns casos até individuais. Então, dia 6, 7 e 8 de março, né? Aqui num sítio pertinho em Contagem. Então, assim, já se programe, entre em contato, faça suas inscrições, né? E valor, essas coisas todas, você pode mandar um e-mail, você pode fazer um contato telefônico, a gente vai passar esses detalhes todos para você, inclusive dando a oportunidade de você fazer um parcelamento, né? Eu estou muito feliz, assim, porque nós estamos tendo aí muitas pessoas vindo de fora, né? E nós temos até uma equipe até boa, grande, vindo lá de Niterói, né? Da nossa querida Lagoinha de Niterói. Tá vindo uma equipezinha boa de lá e outros irmãos aqui do interior, né, de São Paulo, enfim, né, muita gente de Belo Horizonte também. Então já corra, programa, esse é o nosso primeiro acampamento, né, desse ano e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e uma oportunidade boa demais, né, então, Carolzinha? Vamos assistir então um vídeo sobre isso? Vamos. Sobre isso tem tudo a ver. É o quê? Você está falando? Vamos lá. Eu procurei a Clínica da Alma como último recurso para resolver uma questão de uma enfermidade que eu já trazia comigo há 3 anos, que é a fibromialgia. E é um transtorno que pela ciência até então não tem cura. Eu cheguei a um ponto de ficar impossibilitada de trabalhar. Eu não conseguia acordar cedo como as outras pessoas acordam, com a disposição de sair, trabalhar. Eu acordava cansada, como se eu tivesse trabalhado a noite inteira, dormia mal, me alimentava mal e não conseguia realizar minhas atividades do dia a dia. Então eu cheguei a um limite, que ou eu buscava tratamento ou eu parava com as minhas funções, né? Conversando com a pastora Priscila, ela me indicou a Clínica da Alma e no módulo 1, foi uma semana de um curso intensivo, eu fui curada. Eu saí daqui na sexta-feira, após o curso, com a sensação de que algo de novo havia acontecido, mas eu não tinha a noção do que era. E ao acordar no sábado, eu acordei outra pessoa, não tinha nenhum sintoma. E eu fiquei, Deus, o que é que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo? Cadê a dor, a indisposição? E não existia mais. Cada dia eu estou me redescobrindo, recebendo essa cura de Deus, esse tratamento de Deus, né? E acordando assim, como se eu tivesse renascido. Que bênção, Cristina. Ela chegou a fazer um dos cursos do Ela fez a nossa escola intensiva agora em janeiro. Nós tivemos em janeiro, exatamente.
E aí ela já começou a ter essa experiência, né? E ela é uma psicopedagoga, né? Solange, né? É Solange? Eu esqueci o nome. Eu não observei o nome. E ela, assim, hoje já está, assim, inclusive, se colocando à disposição para poder Benção, como que Deus ajudar faz, outras né? pessoas. E, nossa, é uma benção. Ela está super animada, né? Então, falar em ajudar, falar em super animado, a gente tem um outro vídeo aqui do Clínica da Alma para você. Confira. Eu busquei tratamento da Clínica da Alma que eu precisava de fazer um tratamento que me ajudasse a viver melhor com as pessoas, a ter um melhor relacionamento com as pessoas. Então, eu procurei a Clínica da Alma para me ajudar nessa questão. Eu já estava com a intenção de procurar um psicólogo para tratar sobre isso, mas eu escolhi a Clínica da Alma por ser a Clínica da Alma, os psicólogos ser ligado à igreja. Então, isso me ajudou bastante. E, graças a Deus, a minha qualidade de vida melhorou bastante depois que eu vim fazer o tratamento. Eu estou conversando mais, confiando mais nas pessoas sobre certas situações que eu tinha dificuldade de confiar. E, graças a Deus, assim, a doutora Maria Fernanda me colocou um tratamento que me ajudou bastante nessa questão de me relacionar com as pessoas. Então, eu espero ter mais oportunidade de desenvolver mais essa questão que eu vim buscar, essa cura que eu vim buscar. Que interessante, que bênção. E eu fiquei observando, né, tanto a questão da fibromialgia, quanto outro relacionamento interpessoal. Exato. Né? No Clínica da Alma você pode ter ajudas nessas áreas. Com certeza, né? E a dificuldade que a gente vê, igual esse rapaz, a dificuldade de comunicar. E muitas vezes as pessoas com essa dificuldade aí também atrapalham o alvo da pessoa. Isso mesmo. Entendeu? Porque aí ela não tem, primeiro não comunica, né? Não vai perguntar, não vai informar, vai ter dificuldade para isso. E as pessoas vão aprendendo a comunicar e a viver em grupos também, né? Tem gente que tem dificuldade de viver em grupo. Isso. Não é? Tem muita dificuldade com isso. E realmente isso precisa de um tratamento, porque nisso aí a pessoa vai cair no isolamento, ela vai se isolando. Daqui a pouco ela está no isolamento, daqui a pouco ela está em pânico, está em depressão e vai caminhando para isso aí. Por isso que precisa de um tratamento específico. Muitas vezes as pessoas chegam a um ponto que ela não consegue mais por si mesmo. Então procure um tratamento específico, né? Se não tiver condições na sua igreja, procure a Clínica da Alma, nós estamos lá à disposição. E é uma forma de você ser ajudado, seguir a sua vida em frente, não é? E vencer aí, seguir para o alvo mesmo, Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Bem, glória a Deus. A gente até acabou de receber aqui, né, mensagens, e eu quero saber, se você tem alguma dúvida, liga para cá, 3253-3320, você fala ao vivo, 3253-3320, o DDD é 31. Ou 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Você vai ligar, vai deixar a sua mensagem e nós vamos ler a sua mensagem aqui. E vem uma pergunta para vocês, pastores, do Jonas Torres, daqui de Belo Horizonte, dizendo: eu e minha esposa trabalhamos com casais e conhecemos pessoas que são convertidas, frequentam a igreja e quando pecam, quando erram, dizem que é por conta dos pecados do passado. A pergunta é: isso é um problema da alma? Há como ser convertido e ainda estar ligado aos pecados aí do passado? Carol, essa é uma pergunta que a gente vai dar uma resposta, mas não é a resposta que a gente gostaria de dar. Por quê? A resposta que a gente gostaria de dar, ela demandaria um tempo maior do que o tempo que a gente tem para responder. Como o nosso foco hoje é deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alvo, então eu vou focar a resposta no tema hoje. Certo. Né? Então, seguir para o alvo. Antes, você tinha um estilo de vida. Hoje, o seu estilo de vida é outro. Então, aquilo que você tem que viver hoje e tem que promover na sua vida hoje, não tem nada a ver com aquilo que você vivia antes.
Aquele estilo de vida que você vivia antes, ele não deve servir mais, ele deve ficar para trás. Isso não quer dizer que os relacionamentos, né, não estou falando que você deve romper com todos os seus vínculos, com todos os seus relacionamentos, mas mudar até mesmo a forma desses relacionamentos. Então, se alguma coisa te faz pecar, então é o que o Senhor Jesus diz. Então, se o seu olho te faz pecar, arranque o olho. Se sua mão te faz pecar, corte a mão. Então, essa é uma das coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer. Nós ficamos presos em situações que deveríamos ter deixado para trás e não deixamos isso para trás e continuamos carregando isso, né? Agora, o próprio apóstolo Paulo, ele diz no texto que nós lemos hoje que ele ainda não tinha conseguido aquilo que ele desejava. Então, é possível, sim. Agora, a gente não pode colocar toda a bagagem, né, e a nossa responsabilidade em cima de situações que são situações do passado, que nós já devíamos ter tratado ou não, ou que nós já devíamos o Espírito Santo de Deus tratar em nós e nós não permitimos. E essas são situações que a gente realmente precisa reavaliar. Então, não quero entrar no âmbito, né, por exemplo, de maldições, porque aí a gente teria que ter um tempo maior. Mas precisamos realmente estabelecer um novo estilo de vida, deixando as coisas para trás. Vai acontecer acidentes no percurso? Sim, mas a gente precisa permanecer seguindo para o alvo. Então, o nosso alvo não é focar o que ficou para trás. O nosso alvo é aquilo que Deus tem para nós na frente. E em Cristo Jesus é possível. E outra coisa, né? Buscar Egito também não vai resolver nada. Não. Né? Que vai lá e busca o Egito. Aí, para resolver o problema, que já atravessou o mar, né? Então, siga em frente. É interessante, quando coloca aquele, na pergunta, ele fala que quando pecam, erram, eles dizem que é por conta do pecado. Então, parece que já até sabe os motivos. Então, quando você já sabe de falhas, você vai ter que ter uma disciplina para evitar de cometer aquele erro. E aí tem tudo a ver com o tema. Então, quando você já justifica lá no passado, é porque às vezes não está se esforçando tanto, né, em disciplinar, em evitar aquilo. Tem uma experiência muito interessante, Carol, que eu aprendi num livro quando eu estava num processo, vivendo um processo de restauração e cura na minha vida. E foi uma coisa que eu li no livro, parecia uma coisa extremamente banal, mas que fez muito sentido para mim. Uma pessoa, ela tinha uma dificuldade e ela, sempre que ela sentia aquela sensação na vida dela, ela saía e ia procurar um parceiro. E o que ela começou a fazer? A se ocupar. Então, ela, para não sair, ela pegava as gavetas da cômoda e jogava tudo no chão. E depois ela ia e organizava todas as roupas nas gavetas de novo. E isso fazia com que ela ia utilizar o tempo e focar naquele momento em uma outra coisa para tirar o foco dela daquela necessidade de buscar uma companhia. Então, parece uma coisa simples, mas é algo que funcionou na vida daquela pessoa. E eu, quando me deparei com esse exemplo, né, que eu li esse exemplo, falei, ok, então, de repente, eu preciso criar um outro método, um mecanismo para não cair nas mesmas situações que eu caía antes. Eu já conheço essa parte. Eu sei que se eu sair e for procurar, eu vou achar. Né? Quem encontra, acha. Quem busca... Quem encontra, acha. Quem procura, acha. Quem procura, acha. Quem procura, acha. É verdade. Então, se eu vou... Nem que seja sarna para coçar. Né? Com certeza. E vai achar. Tá cheio né? Então, a pessoa, ela vai criar um mecanismo que vai tirar o foco.
Então eu costumo, né, eu não cheguei a jogar as gavetas fora, mas eu aprendi muito. Então todas as vezes que me vinha determinada situação, eu virava e falava assim, epa, está na hora de eu jogar as gavetas. Ou está na hora de eu reorganizar minhas meias. Entendeu? Então, são situações que você já sabe que você tem dificuldade, como a pergunta que foi feita. Então, são situações que ele já viveu no passado e que vem de novo. Então, quando eu estou mais propício a cair, avalie isso, muda o seu estilo de vida, crie situações onde você não vai ficar tão vulnerável e faça disso um estilo de vida. Isso é autodisciplina. Né? Então, isso é você se disciplinar. Não tem ninguém ali perto, ninguém está vendo, mas você precisa chamar a atenção de você mesmo. Olha, se você fizer isso, você vai cair. Então, faça outra coisa que te tire desse foco. Né? E essa é uma coisa, Carol, que o Rogerinho aqui quis evitar um pouquinho falar sobre essa questão de maldição, mas eu quero falar sobre maldição. Então vá. Fala, então. Então, deixa eu mexer um pouquinho. Vai seguir no alvo, né? Eu tô aqui me segurando aqui. Mas no sentido assim, essa questão das desculpas, muitas vezes, que as pessoas dão, não é? Para justificar As bengalas. as bengalas, né? As muletas que as pessoas colocam para se apoiar. Né? E essa é uma matéria que eu gosto de dar lá na nossa escola, né? Porque muitas vezes as pessoas usam isso como desculpas. Né? Ah, sabe por que eu estou fazendo isso? Ah, porque meu pai carregava essa maldição. Meu avô era igualzinho. Ah, sabe meu bisavô? Isso eu sei que já é uma maldição na família. Então usa isso como justificativa para pecar. Por quê? Porque o pecado traz prazer. Se não trouxesse prazer, ninguém pecava, não é mesmo? Então o pecado... Que é ruim a consequência dele, exatamente. Né? Então o pecado é gostoso, que eu estou falando, não é? No sentido de que leva as pessoas a praticar e depois vai, Senhor, me perdoa, por favor, através do seu sangue me lava e me limpa. Mas não muda de vida, não se posiciona no sentido de abrir mão do pecado. O pecado é uma desgraça. Não é? É uma desgraça na vida da pessoa. Não é? Então, muitas vezes a pessoa usa essa justificativa. Né? E isso é o quê? É uma situação assim, sabe, de atalho na vida das pessoas, retarda a vida dela, trava, ela fica presa, não avança, não rompe. Não é? Então, prefere usar a justificativa desse sentido para poder continuar fazendo. Não é? E muitas vezes a pessoa trazendo, entre aspas, um alto prazer para ela mesma. Né? Uma situação que o Rogério falou aqui, muitas vezes a questão, por exemplo, de jovens, né? E pessoas que muitas vezes ficam viciadas na questão da masturbação, por exemplo. Né? Então essa é a mesma orientação que a gente dá. Não é? Se ficar sozinho, não é? Vai gerar desejo de entrar num site pornográfico, que você sabe que se você vai ver isso, vai levar a um ato de prazer só, não é? Egoísta, que é a masturbação, então não fica só, não é? Não fica só. Puxa as gavetas, vai fazer alguma coisa, vai caminhar, vai fazer exercício, jovens, né, com toda a sua vitalidade, vai queimar um pouco da sua vitalidade, no sentido que vai gerar prazer para o seu corpo físico, mas vai evitar você de cair nessa prática. Se você sabe que se você vai ficar tendo um banho demorado, isso pode gerar uma prática, então toma um banho rápido, toma um banho com água gelada, não é? Por quê? Não, mas é gelado. Você vai ficar pouco tempo debaixo da água. Né? Inclusive, economizar água nos dias de hoje, né? Economizar água, economizar energia elétrica. Então são situações que nós precisamos criar para nós fugirmos daquela realidade. Né? Se você vai ficar sozinho à noite assistindo um filme depois da 1h da manhã e você sabe que determinados canais por assinatura entram com programação que não é nada aconselhável, então não vai. Vai assistir a Rede Super, vai assistir alguns outros filmes, né? Loca alguns filmes cristãos para você assistir. Então, na realidade, existem alternativas, existem opções, nós precisamos querer.
nós precisamos sair, muitas vezes, dessa zona de conforto, né, entre aspas, que vai nos levar a desculpas esfarrapadas e coisas assim. Né? Às vezes está faltando alvo, né? É. Porque não adianta você querer se você não tiver um alvo. É. Aí você acaba ficando perdido e não sai. E tem mais uma outra pergunta aqui da Célia, pastores. Ela falou o seguinte, onde ela encontra na Bíblia, falando aí acerca do tema de hoje, sobre os erros do passado, e ela fala o seguinte, eu tenho sofrido há algum tempo com algumas enfermidades e gostaria de saber se isso pode ser consequência de erros do meu passado. Carol, pode. Isso não quer dizer que seja. Então, a pergunta dela é, pode ser? Sim, entendi. Pode ser. Então, nós temos um punhado de situações que a gente, até mesmo por negligenciar o próprio corpo e o funcionamento do próprio corpo, né, acabam gerando consequências que depois a gente vai ter que aprender a conviver com elas. Então, por exemplo, uma pessoa que fuma durante muitos anos, ela pode, lá na frente, ter dificuldades respiratórias ou ter não vou chegar ao extremo, né, do câncer de pulmão, mas ela pode perder parte da capacidade respiratória. Pode. Vai acontecer com todo mundo? Não, mas pode. Né? Então, determinados relacionamentos ou até mesmo pessoas que vivem frequentemente perdendo noites de sono e se alimentando mal porque está nas baladas o tempo inteiro. Ela pode ter dificuldades lá na frente? Pode. Pode ter dificuldades para dormir, ela pode ter dificuldades por ter se alimentado mal no estômago e no intestino. Então, são situações que são decorrentes, né, do mau uso do próprio corpo. Não respeita as limitações do próprio corpo. E isso é muito comum. Então, eu lembro de uma expressão que alguns amigos meus usavam, e eu também cheguei a usar algumas vezes, é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então, na realidade, quando você vive 10 anos a 1000, você está automaticamente reduzindo o seu tempo de vida, querendo viver intensamente em um determinado período curto, mas viver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, automaticamente você já está reduzindo o seu tempo de vida por viver intensamente. Então são opções que muitas vezes a gente faz e que vão trazer consequências para o nosso físico depois. E a gente vai ter que aprender a conviver com essas dificuldades depois. Então pode acontecer de enfermidades serem originadas por causa do pecado? Sim, principalmente quando esse pecado traz uma lesão no nosso corpo, que é muito comum, né? Agora, a outra, ela faz duas perguntas com relação a onde encontrar na Bíblia. Encontrar na Bíblia sobre o tema de hoje. Sobre a autodisciplina. Olha, nós todos os dias durante essa semana, aliás, desde terça-feira, nós temos a cada dia tratado de um aspecto da autodisciplina com uma referência bíblica. Então, eu vou pedir para o pastor Guerra passar todas as referências que a gente já viu, que são referências que vão te levar a um entendimento a respeito da autodisciplina. Números 33, de 1 a 4, Josué 1, 7 e 8. E hoje, Filipenses 3, de 13 a 14. E sobre a questão das consequências da maldição, você pode ir lá no livro, né, no primeiro livro nosso aí de Gênesis, e você pega lá Adão e Eva, que o pecado gerou uma maldição na vida deles. Eles tiveram que sair do Éden, né? Adão já perdeu a inocência dele, Eva também perdeu, né? E geraram outras coisas que inclusive foi imputada sobre nós, que foi o pecado de Adão e Eva, né? O pecado que foi imputado sobre nós. Então você pode pegar esse texto lá, está em Gênesis ali no início, então você vai ver. Gênesis capítulo 3.
Gênesis 3. Então você pode ler lá que você vai ver que ali já começou a gerar uma maldição. E Deus também falou a Abraão, aquilo que você abençoar será abençoado, aquilo que você amaldiçoar será amaldiçoado. Então muitas vezes as maldições vão gerando da própria família, que gera uma maldição de pai, de mãe, e aquilo ali vai seguindo por geração em geração, tá? São formas bíblicas, né, que nós colocamos para ela ter entendimento. Com relação à maldição, a gente tem um punhado de textos bíblicos, né? Um deles específico é Gênesis capítulo 3, onde é estabelecido. Nós temos Êxodo capítulo 20 e as outras referências com relação a esse texto. Tem um texto que eu gosto muito também, que é 1 Samuel capítulo 21. Sim. Então, você vai ter um punhado de referências a essa situação de consequências dos erros, tanto nossos quanto dos nossos antepassados. Mas eu gostaria que você gravasse um, Levítico 26, 40. Então, esse não deixe de vir. E aí eu pergunto, pastores, às vezes as pessoas, né, vão assistindo e vêm perguntas, normalmente são pessoas adultas, né, que querem ter uma vida com autodisciplina, querem estabelecer esse estilo de vida aí em direção a esse alvo. Mas a partir de qual idade que a gente deve começar aí a promover essa autodisciplina? Essa é uma boa pergunta, mas eu vejo que a gente precisa desde pequeno já, as crianças a gente já ensinar. Porque vocês trabalham com crianças também, até por isso que eu pergunto. Então a gente, lá, por exemplo, os atendimentos nós trabalhamos a partir de 6 anos de idade, mas aí a realidade dos pais já começarem a estabelecer isso, até mesmo uma coisa simples. Por exemplo, você estabelecer limites já é uma forma de você criar e desenvolver uma autodisciplina. Não é? Você pode vir até aqui, você pode chegar até aqui. Não é? Então, isso é o que? Já é uma orientação, né? Ou seja, um discipulado que você está fazendo com seus filhos, né? Estabelecendo limites, que é, na realidade, você gerar essa questão da autodisciplina. Desde pequeno, você ensinar as crianças a questão da prática, por exemplo, da devoção, né? Da oração, da leitura de porções da palavra de Deus. Claro, isso de acordo com a faixa etária. Né? Graças a Deus, hoje, nós vivemos numa realidade no Brasil que nós temos a liberdade, né, de cultuar, por enquanto. Né? Então, hoje, nas livrarias, inclusive a nossa livraria, né, a Seara, ali você encontra Bíblia para bem pequenininhos, onde tem imagens, né, só as fotos, né, que você ensina ali, contar a história. Depois, quando eles já começam a ser alfabetizados, porções bem pequenas da palavra de Deus, onde a criança já vai desenvolvendo. Né? E a gente sabe que essa fase é a fase que eles vão se espelhar em alguém. Então, eles vão olhar nos pais, né, ver um pai, ver uma mãe que ora, faz um tempo de devoção em casa, ver um pai que culto, pede perdão. O pai que pede perdão, a mãe que pede perdão, né? Então, um pai que ajuda, muitas vezes, né? Não digo que tem que fazer todas as coisas, mas, assim, algumas coisas dentro de casa, os filhos homens vão ver isso e eles vão ser incentivados, ensinados. Então, através do quê? Do exemplo. Então, o exemplo é uma das melhores coisas, né? Então, desde pequenininho, a gente já pode trabalhar isso. Né? Para quê? Para que lá na frente a gente evite, né, na vida dos nossos filhos, as consequências, as sequelas, por não ter... Hoje eu vejo jovens, assim, algumas coisas, até por exemplo, dos meus próprios filhos, né, que às vezes eles, sabe, estão tomando algumas decisões que não tem muito foco. Mas ontem, por exemplo, tive uma experiência muito bacana, que eu vinha falando com meu filho mais velho a respeito: filho, você tem um salário razoável onde você trabalha, por que você não foca, você põe uns alvos, você não quer tirar sua carteira, a habilitação, você não quer ter seu carro? Então, aí ontem ele me ligou: pai, você pode dar carona, me pegar no trabalho? Eu fui lá buscá-lo, daí eu fiquei super feliz que ele pegou e trouxe: pai, comprei uma maletinha muito bacana, assim, separado por meses, né, para colocar as contas e o orçamento dele. Aí comprou um livro, que é um livreto, que é, na realidade, uma agenda de pagamento, que é um método japonês que eu não conhecia. Ele me mostrou. Ele trabalha numa empresa nessa área de publicações e tudo.
E aí ele mostrou, olha aqui, pai, eu fazer um controle diário, um controle semanal, mensal. Eu disse, glória a Deus, né? Eu fiquei muito feliz, é isso aí, filho. Então, isso é o quê? É disciplina, né? De uso do dinheiro, dos recursos. Né? Aprender antes, porque aí você vai evitar um problema posterior. Exatamente.